religiões, elas têm o objetivo de trazer pra gente algo, né? A gente busca o cristianismo, a gente busca o budismo, a gente busca o hinduísmo, ou busca as religiões de matriz africana, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, para receber algo em troca, para suprir algo, para preencher algo, né? E o que o luciferianismo preencheu hoje em você? O que você pode dizer assim, olha, me preencheu tal coisa? Olha, eu posso dizer que me preencheu como pessoa mesmo, porque eu costumo falar pro meu terapeuta que antes de vir todas essas questões do luciferianismo, que na verdade foi tudo ao mesmo tempo das minhas crises de pânico que eu tive há 3 anos atrás. Foi tipo, minha primeira crise de pânico foi no meu primeiro dia de iniciação com Lilith. Caraca. Foi bem simbólico. Uma delícia. Foi. Já comecei querendo desistir. Hoje já. Você dá risada, né? Não, hoje eu dou risada, mas na época eu dei até uma trepidada, assim, tipo, será que vai? Será que não vai? E eu esqueci a pergunta. O que mudou? Sim, perfeito. O que preencheu? Preencheu principalmente a minha questão de valorização pessoal, de autoestima. Muito, 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 porque eu sempre fui uma menina muito medrosinha, muito tímida, muito sem confiança, muito retraída, né? E não que eu seja hoje uma pessoa totalmente, né, assim, pra fora, mas me preencheu, assim, no sentido de eu conseguir saber quem eu sou, saber das coisas que eu gosto, saber da minha verdade, porque você se pega muito tempo da sua vida, acredito eu, as pessoas, os seres humanos, eu mesmo, né? Entre dúvidas de crenças e caminhos, essas coisas, e eu sinto que eu tive ali um encaixe, sabe? A peça do quebra-cabeça encaixou definitivamente. E foi o que me contemplou, foi realmente eu ter entendido que a minha energia e eu somos uma pessoa valiosa, né? Nós precisamos de cuidado. Eu preciso me cuidar, eu preciso me olhar, saber quem eu sou. E eu não estava encontrando essa Samira, né, em outros lugares. E observando a tua fala, né, você enxerga que isso foi algo transformador ou foi apenas um viés de confirmação? Olha, aquilo ali bate com aquilo que eu acho, então é isso que eu vou seguir. Não, foi completamente transformador, assim, foi coisa de livro. As coisas acontecem comigo meio assim, como se fosse alguém escrevendo um roteirinho e falar, não, hoje eu acho que eu vou querer que aconteça essas coisinhas aqui. São coisas bem pontuais, bem doidas, então, tipo, foi uma transformação muito grande, porque quando eu descobri essa filosofia, descobri que existia isso, né, eu já fiquei, nossa, isso muito me interessa. E aí quando eu entrei no hiperfoco. Eu devorei sobre o assunto e falei, cara, comecei a ter sonhos, comecei a ter confirmações. E aí foi quando foi me confirmando o sacerdócio de Lilith e tudo mais, a iniciação no luciferianismo. E aí foi quando realmente me deu aquela eu nunca tive crise de pânico assim aguda. Eu sempre fui ansiosa, mas nunca tinha tido crises fortes assim, visíveis. E aí no dia que eu pedi licença para todos os meus guias, todas os divindades que eu trabalhava para me resguardar para Lilith, eu tive minha primeira crise de pânico na rua. Fiquei muito mal. Aí eu fiquei 5 dias em crise aguda. Fui em médico, ninguém sabia o que era. Falaram que eu tava com câncer, falaram que eu tava grávida, falaram um monte de coisa, até chegar de fato no pânico, né? E aí eu comecei a terapia e aí a gente foi tratando todas essas questões que eu achava que estavam curadas e resolvidas dentro de mim. Essa crise de pânico, ela veio depois da iniciação? No mesmo dia. No mesmo Foi dia. Tipo, eu fiz um ritual de dia pra pedir licença para as outras divindades que eu cultuo, porque eu ia precisar de um momento só com Lilith. E eu ia começar a partir dali. Aí beleza, eu fiz o ritual e aí chegou mais tarde, eu fui no banco. Eu fui no banco e tive a crise lá. Entendi. E aí eu lembro que eu tava num sol muito quente e eu não sabia se eu tava ficando louca ou se eu tava ouvindo alguém falando na minha cabeça. Porque quando eu percebi depois que eu tive minhas crises, né? Quando eu fico com ansiedade e tenho crise,
eu sempre acho que é espiritual. A primeira coisa que me vem é espiritual. Aí eu tenho que raciocinar e falar, não, calma, isso é só coisa, só neura. Porque se eu me entrego, eu acho que eu vou morrer. Você chegava a incorporar quando você frequentava a Umbanda? Sim, eu trabalhei todos esses anos na Umbanda, dando consulta, atendimento, os guias firmado ponto. Eu era médio de transporte, inclusive no terreiro. E acho que fiquei 4, 5 anos, se eu não me engano, na Umbanda. E aí foi quando a Mãe de Santo queria me colocar como mãe pequena, porque eu já estava um tempo, os guias já estavam desenvolvidos. Essa sensação do pânico não pode ser uma sensação de alguma entidade tentando incorporar, ou algum quiumba, ou alguém tentando pegar você? Olha, quando eu tive a primeira vez essa sensação do pânico, não foi a mesma sensação de incorporação. A mesma que eu tenho quando incorporo. Foi totalmente diferente. Mas eu sentia por conta do pânico de morrer, de achar que eu ia morrer, porque quando eu fico achando que eu vou morrer, eu acho que eu tô com a pressão baixa, a pressão tá normal, mas não. E aí eu começo a achar que alguma coisa realmente quer entrar em mim, ou quer me possuir. É tipo você tá se afogando num lugar que dá pé pra você, e você não fica em pé. Exatamente, é tipo isso. Só que aí eu tenho que ficar na minha mente, ó. Tá tudo bem, não é nada, não tem nada, tá tudo bem. Porque se eu me entrego, eu enlouqueço. Você só vai, entendeu? Sim. É muito parecido. Quando eu faço transporte, é muito semelhante a uma crise de pânico. Você sente exatamente o que o espírito estava sentindo naquele momento, ou quando ele morreu, dependendo da situação. Então, assim, às vezes eu saio eu faço transporte, na hora que eu tô fazendo um transporte, começa a me doer o estômago, começa a me dar dor de cabeça, eu já senti, assim, as minhas pernas como se não tivesse força nas pernas. Sim, é muito Então, isso. é muito semelhante a uma crise de pânico. Por isso que eu te perguntei se talvez você não abriu, não baixou, e por isso começou a ter esses sintomas, entendeu? Até então você estava blindada porque teus guias estavam ali. Você falou, gente, galera, vai todo mundo agora ficar guardadinho aqui, mas que agora, né? Você pode ter certeza que eu tive essa impressão também de tipo assim, putz, eu meio que abri espaço, exatamente. Só que aí foi uma coisa assim, foi um acúmulo de informações, porque foi no momento em que eu estava muito próxima de Lilith e que eu estava pirando na minha cabeça. Então eu não sabia muito bem quando era recados da deusa de verdade ou quando era alguma outra coisa. Então eu precisava de pessoas que estavam me auxiliando naquele momento, sabe? Mas é engraçado você falar, porque na época da Umbanda eu só soube que o que eu tive recentemente foi uma crise de pânico porque o médico falou, porque eu não ia saber identificar. Eu mas não sei. A gente não sabe mesmo, não. E aí no terreiro, quando eu fazia transporte, fazia tudo aquilo, tremilicava, tudo. Mas eu nunca cheguei a identificar. É muito interessante. Gente, façam terapia, tá? Síndrome do pânico é algo muito sério. Sim. E nem sempre tem fundo espiritual. Às vezes é realmente a mente trolando a gente.